Well, I'm very happy to be here this morning. Eu estou muito feliz que estou aqui com vocês hoje de manhã. I have been coming to Brazil for the past 12 years. Eu tenho vindo ao Brasil nos últimos 12 anos. At least once a year, sometimes 2, 3, 4 times a year. Às vezes 1, 2 ou 3 vezes ao ano. And I love Brazil. E eu amo o Brasil. Do you know why I love Brazil? Sabe por quê? Because it's full of Brazilians. Porque é cheio de brasileiros. And I just love the Brazilian people. E eu amo os brasileiros. Because they're very family oriented. Porque ele é um povo com uma orientação muito de família. And I come from a big family. E eu vim de uma família grande. I have 5 brothers and a twin sister. Eu tenho 5 irmãos, uma gêmea. My husband and I, we have 5 children. Eu e meu marido temos 5 And crianças. so I feel the family dynamic when I come to Brazil. Eu sinto a dinâmica familiar quando eu estou no Brasil. And I started coming to Brazil E eu comecei a vir aqui no Brasil because I met a young Brazilian in America. porque eu conheci uma jovem brasileira nos Estados Unidos. She had gone to Bethel to go to the School of Supernatural. It's a church in America. Ela participou da escola de ministério da Bethel, que é uma igreja lá nos Estados Unidos. One day she was praying, E um dia ela estava orando. and the Lord told her to go to this conference and she would meet me. She had never heard of me. E o Senhor falou para ela ir para uma conferência para ela me conhecer, porque ela não me conhecia até então. And that her life would change. E que a vida dela ia mudar. And so she bought a ticket to this conference I was speaking at. Então ela foi para essa conferência que eu estava participando. Anyway, the long story short, I prophesied over her and I handed her my business card. Bom, resumindo, eu profetizei sobre a vida dela e eu dei o meu contato para And ela. I said, we're going to work together. E eu falei, nós vamos trabalhar juntas. So a few months later, she called me E depois de alguns meses, ela and me invited ligou me to Brazil. e me convidou para vir para o Brasil. And I said, we need to fast before we go to Brazil. E eu falei, precisamos jejuar antes de ir para o Brasil. So, because we were going to gather a day of prayer. Que a gente ia juntar um pessoal para A entrar em solemn jejum e assembly. oração. A solemn assembly in the spirit of Joel 2. A day of prayer. Um dia de oração. And so we did a 6-month Daniel fast, Então a gente fez um jejum de Daniel por 6 meses. and culminating in a 40-day water and juice fast. Também junto com 40 dias de jejum Before our de first líquidos. time to Brazil. E foi a primeira vez aqui no Brasil. And we gathered leaders to come together for a day of prayer. E juntamos os líderes para um dia de oração. This was 2007, I think. Isso foi em 2007, eu acho. And nobody had ever heard of her. Nobody had ever heard of me. Ninguém tinha ouvido falar dela e nem de mim. And 11,000 people showed up for that day of prayer. E 11 mil pessoas apareceram naquele dia. We began to do days of prayer all around the nation of Brazil. Começamos a ter dias de oração na nação inteira. We have crazy stories of supernatural things happening. Temos testemunhos de coisas maravilhosas e miraculosas acontecendo. I always told her from the first day Mas no primeiro dia eu sempre falei para ela: that, you know, we are going to start with a day of prayer. nós vamos começar com um dia de oração. But a day of prayer is not our end goal. Mas o nosso alvo final não é um dia de 12 years oração. ago I told her this. E 12 anos atrás eu falei isso para ela. The day of prayer is not our end goal. O dia de oração não é o nosso alvo final. From the day of prayer we are going to catalyze a culture of prayer. Naquele dia a gente vai catalisar We uma wanna cultura see de oração. the house of prayer built in Brazil. Queremos ver a casa de oração sendo construída no Brasil. Because Jesus said, Porque Jesus disse: my house a minha is a casa house of prayer. é uma casa de oração. The house that God lives in É uma casa onde is Deus a house habita. of prayer and worship. É uma casa de And adoração he e de said, oração. pray that his kingdom comes here. E ele orou para que o teu And his reino will is venha done para a here. terra. And when you look into heaven, E quando você olha para o céu, you know, you see that there is a whole culture of worship and prayer. e você vê que tem uma cultura de oração e de adoração. They never stop saying holy, E holy, eles nunca holy. param de falar They never santo, stop santo, looking at santo. God. Eles nunca param de olhar para o And giving Senhor him glory and talking to e him. dando glórias e falando com Ele. And so the house of prayer is not
an end goal, though. Então a casa de oração não é o alvo final. Because in the same sentence, Porque na mesma sentença, Jesus said, "My house Jesus disse, a minha is a house casa of prayer." é uma casa de oração. And the purpose of a house of E prayer o propósito dessa casa de is for oração all nations. é para todas as It's the nações. primary means of gathering the nations to follow the will of É um God. motivo de juntar as nações para andar nos caminhos do Senhor. So I said, we're going to start with a day of prayer. Então eu falei, vamos começar com um To dia de catalyze oração a house of prayer. para ser uma casa de oração. And when we started, E quando começamos, there was only one 24/7 house of prayer that we knew of in the nation. e na nação só tinha um lugar que fazia 24 horas de 12 years intercessão. ago. 12 anos And atrás. now there's almost 300. E hoje the tem last I quase heard. 300 lugares que fazem isso. Because we want to fill the atmosphere of Brazil Porque nós queremos encher a with atmosfera do people Brasil that are seeking His face. com pessoas que estão buscando a sua face. People that are looking to see the glory of God Pessoas que cover estão Brazil. buscando a glória de Deus enchendo esta nação. The knowledge of the glory of God cover Brazil like the waters cover the earth. O conhecimento da glória de Deus, assim como a água encheu o But I mundo. said the house of prayer is not our end goal. A casa de oração não é o alvo final. Our end goal O nosso alvo final is the nation of Brazil coming to the knowledge of God. é a nação brasileira conhecendo Jesus como Senhor e Because the Salvador. house of prayer Porque a casa de is for oração all nations. é para todas as That's nações. what it's for. É para to bring isso. nations. Trazer as And I nações. said, when we have critical mass of atmosphere of prayer, Quando nós temos essa atmosfera de oração, we will start initiatives of transformation. vai começar iniciativas de transformação. And I just flew from Brasilia last night. Eu acabei de chegar de Brasília ontem à noite. And the church we are working with there, E a igreja que nós estávamos trabalhando lá, we brought people from around the world to do a transformation summit last year. trouxemos pessoas do mundo inteiro ano passado para fazer um encontro de transformação. Wealthy business people, governmental people. Pessoas do governo, pessoas muito bem-sucedidas. And this year at the event we were with, the president of your nation opened the conference. E esse ano o presidente da sua nação abriu a conferência. And we are at the beginning of seeing transformation. Estamos no começo de ver uma transformação. And I want to talk to you as a missionary church. E eu quero falar com vocês como uma igreja I missionária. understand you are a missionary church. Eu entendo que vocês são uma igreja missionária. That's fantastic. Isso é fantástico. My husband and I, we were going to be missionaries. Eu e meu marido íamos ser missionários. And we were praying, Nós estávamos God, what orando. country do you want us to give our lives to? Senhor, para qual nação deveríamos We ir? took a 6 month after we graduated from seminary. Depois que a gente se formou do seminário, We said, God, where do you want us to go? a gente falou, Deus, para onde você quer que And we nós bought a vamos? round the world ticket Então a gente comprou um bilhete para o mundo to inteiro, looking for the country to which we were called. procurando a nação para aquele que We Deus nos took chamou. a small team of 8 people and we went to 26 nations, I think. Fomos para 26 nações e levamos uma equipe de 12 pessoas Looking to see God, is it here? Is it here? para ver se, Senhor, é aqui, é Stopping at aqui, mission stations. parando em bases And missionárias. somewhere in India or Nepal, Em algum lugar na Índia the e no Lord Nepal, spoke to my husband. o Senhor falou com meu Said, I marido. don't want you to be Ele missionaries. falou, eu não quero que vocês sejam I want you to missionários. go back to Canada and plant a missionary sending church. Eu quero que você volte para o Canadá e crie e plante uma And so igreja I see you are missionária. missionary sending church. Então eu vejo que vocês são uma igreja que envia missionários. That's what the lady that picked me up at the airport last night told me. É isso que a moça que me pegou no aeroporto ontem me falou. So we've sent out hundreds of missionaries from our church when we were pastoring for 30 Então nós years. já enviamos diversos missionários para o mundo inteiro na minha igreja. And I'm also on the board of Dr. Heidi Baker. Eu também faço parte do conselho da Heidi She Baker. has a missionary movement. Ela tem um based movimento in missionário Mozambique. em Moçambique.
And I've been on her board for 12 years, I think. E já estou com ela com mais ou menos uns 12 anos. So every year I go to Africa and all over the place. Então todo ano eu vou para a África e todos os And lugares. Heidi Baker says this. E a Heidi Baker diz o seguinte: Brazilians make the best que os missionaries. brasileiros são os melhores She has missionários. missionaries come from all over the world. Ela tem missionários do mundo inteiro. But she says Brazilians are by far the best missionaries. Mas ela fala que os brasileiros são de longe os melhores And missionários. so I have always loved missions Então sempre amei missões and missionaries, e missionários, especially Brazilians. especialmente os missionários brasileiros. But I want to propose something to you today. Mas eu quero propor algo a vocês hoje. For those of you who are not called to go overseas. Vocês que não foram chamados para ir para fora do Brasil. And after I listened to the lady that picked me up from the airport, Depois que eu conversei com a moça que me pegou no aeroporto, I went to the hotel and I prayed, and the Lord gave me this sermon for you this morning. eu cheguei no hotel, orei e o Senhor me deu essa sermão para compartilhar com você. Because we had many government officials at the conference in Brasilia. Porque nós tivemos muitos oficiais do governo lá em Brasília conosco na And on conferência. Friday, I went to a small group presentation E sexta-feira eu fui numa apresentação de um grupo bem pequeno, about the challenges and opportunities of the next generation of Brazil. que falava sobre os desafios e as oportunidades da próxima geração aqui no Brasil, By Damaris Alves. com a Damaris Alves. She is the Minister of Women, Family and Human Rights in Brazil. Ela é a ministra da Família, Mulheres e Direitos Humanos aqui no Brasil. She told me good news. Ela me contou boas novas, That Brazil is one of the top 10 nations with young people in the world. que o Brasil é um dos países dos top 10 que tem mais jovens no That you mundo. have a lot of young people in the Que country. tem muita gente jovem aqui That's na nação. fantastic. Isso é fantástico. The future for the next generation. O futuro future da is the próxima next geração. The future is the next generation. A geração é o próximo futuro. But then she began to speak E ela about the começou a massive falar problems sobre alguns dos problemas aqui affecting the children and the youth of Brazil. que estão afetando os jovens e as crianças aqui na nação. By the end of the presentation, E no final da apresentação, we were all sick. estávamos todos se sentindo meio enjoados. She told us stories, Ela contou histórias, real stories, histórias where the verdadeiras, government of Brazil onde o governo brasileiro has found sexual predators encontrou questões, problemas sexuais that are actually sexually exploiting babies as young as 11 days old. exploração sexuais em bebês de 11 anos. The sexual exploitation is reaching astronomical levels. A exploração sexual está assim crescendo Little demais. babies being raped and sexually exploited. Crianças bem pequenininhas sendo estupradas She e told us violentadas. story after story Histórias e mais of histórias terrible things happening in your own country. de coisas terríveis acontecendo na sua nação. I went home last night E eu fui para o hotel ontem à noite. and I began to look at some social statistics of the nation of Brazil. Eu comecei a ver algumas estatísticas sociais sobre o Brasil. And I want to tell you some of these statistics E eu quero compartilhar com vocês. because I want to provoke you Porque eu quero provocar to be a vocês missionary in your own town, a serem missionários na to be sua a cidade, missionary in your own country. na sua própria nação. The Global Slavery Index O índice global de estimates escravidão. that on any given day in 2016, Que qualquer dia em 2016 there were almost 400,000 people that were slaves in Brazil. tem cerca de 400 mil pessoas que são escravos aqui no Brasil. Modern slavery, 400,000 in your country alone. Escravidão moderna, mais de 400 mil pessoas na sua nação. There are a prevalence of 1.8 modern slavery victims for every 1,000 people in the country. Tem mais ou menos 1,8
slave victims for every 1,000 people. So every time, if you have 1,000 people, there's almost 2 slaves for every 1,000. Para cada 1.000 pessoas, eles têm 2 pessoas que estão em estado de escravidão na sua nação. Between 2003 and 2017, Entre 2013 e 2017, the government has rescued nearly 35,000 individuals from conditions of slave labor. a nação resgatou mais ou menos 35.000 pessoas que estavam em estado de exploração. In 2017, Em just 2017, 2 years ago, 2 anos atrás, the Brazilian government launched a campaign o governo brasileiro lançou uma campanha during Carnival durante o carnaval to stop the sexual exploitation of children and youth. para parar a exploração sexual de crianças e jovens. Because in 2016, Porque em 2016, there were 77,290 reports of the violation of children and adolescents during Carnival. receberam 77.290 BOs sobre crianças e jovens sendo exploradas sexualmente durante o In your carnaval. country, Na sua nação, there is forced labor, existe trabalho forçado, especially in the rural areas, especialmente nos lugares rurais, where there's cattle ranching, coffee production, forestry. onde tem indústrias de café, de bovinas. And what's it like for these youth? E como será que é para essa juventude? I want to read you a story Eu of a guy that was rescued from modern slavery. E eu quero compartilhar uma história de um jovem que foi resgatado dessa escravidão moderna. This is the story of Marcos. É a história de Marcos. He was 26 years old when he was rescued, Ele tinha 26 anos quando ele foi resgatado. and he was kept in conditions of forced labor in a gold mine. E ele foi forçado a trabalhar numa mina de ouro. How did he get there? Como que ele chegou lá? This is his story. Essa é a história dele. A school friend said I could make good money fast in the gold mines. Um amigo meu me contou que eu podia ganhar muito dinheiro e rápido na mina de ouro. And introduced me to a man E me introduziu para um homem who took me to the gold mines. que me levou para essa mina de ouro. I was new to the job and I didn't know how to keep my money safe. Eu era novo no trabalho e não sabia como guardar o meu dinheiro. So this man offered to keep my money for me. Então esse homem ofereceu de guardar o dinheiro para One mim. day, a nice guy from the gold mine left with this man, E um dia um moço super legal da mina saiu com esse homem. and the next day the guy was dead. E no próximo dia esse moço morreu. I was terrified. Eu estava com muito I medo. asked him for all my money. Eu pedi meu dinheiro But he de volta, refused. mas ele se recusou. Then he beat me up Depois ele bateu em and mim threatened to kill me e me ameaçou a me and matar. dumped me in the jungle. E me jogou no meio da selva. Even now, E até hoje, all these years later, todos esses anos I'm depois, terrified they'll find me. eu tenho muito medo que ele vai me encontrar. In the Brazilian Amazon, Na Amazônia brasileira, slavery is intricately linked with the economic activities that are also causing environmental devastation. a escravidão está conectada com toda a questão econômica do lugar e também que causa danos ao meio ambiente. I could tell you statistic after statistic after statistic Eu posso listar estatística após estatística após about estatística Brazil. sobre o Brasil. All I did was go on the internet Tudo que eu fiz Last foi entrar na night, internet ontem à noite. and look at the problems of the nation of Brazil. E eu vi os problemas da nação brasileira. This is your country. Essa é a tua nação. It needs missionaries. Precisa de missionários. It needs missionaries to Precisa go de missionários to these places para ir para of estes exploitation. lugares. In recent years, Em anos recentes, urbanization has resulted in an increase in modern slavery, a urbanização resultou num aumento da escravidão moderna, especially in the textile, construction, and sex industries. especialmente na indústria têxtil, de construção e a indústria sexual. In Sao Paulo, Em São Paulo, we don't even have to leave our own home, a gente nem town. precisa sair da nossa própria cidade. There have been reports of exploitation in the textile industry. Receberam já denúncias de exploração na indústria têxtil, Where undocumented migrants are exploited by suppliers that produce
clothes. onde imigrantes que não têm documentos são explorados por essas indústrias. On Friday, when I was in the meeting with the Minister of Family, Women and Human Rights. and Human Rights, E sexta-feira, quando eu estava nessa reunião com a there Damares, was also a wealthy Brazilian businessman. tinha também um homem de negócios que tinha bastante He finanças. was a very wealthy Brazilian businessman. Ele é um homem muito rico. Maybe I'm talking to a businessman here. Talvez eu esteja falando com um homem de negócios And aqui. he moved his family E ele mudou a sua to the border família of Venezuela, para perto da where Venezuela, there are thousands of undocumented refugees coming into Brazil to work. onde tem diversos imigrantes refugiados querendo vir para o Brasil para And he trabalhar. took his own money E ele pegou o seu próprio dinheiro and he began to do a program for the migrants that were coming across the border, e ele criou um programa para receber essas pessoas que estão that cruzando a were fronteira, being exploited, que estão sendo at high exploradas risk of being exploited, e num risco muito grande de serem explorados, as into slavery, sexual slavery, forced labor. para entrar em trabalho forçado na parte sexual. And he has rescued and cared for 4,000 refugees coming to Brazil. E ele resgatou 4.000 refugiados e He tomou has built conta them deles. homes. He has built them homes. Ele construiu casas He para has eles, given them jobs, trabalho, real jobs, trabalhos where they get real verdadeiros, money. onde eles ganham dinheiro de Because they verdade, were all poor, porque eles eram todos looking pobres, for a better life in your country. procurando uma vida melhor na sua nação. Economic growth in Brazil attracts migrants from countries like Bolivia, Ecuador, Dominican Republic, Paraguay, Peru, Venezuela, all these countries. E o crescimento econômico no Brasil atrai muitos imigrantes da Bolívia, do Peru, República Dominicana. These individuals have accumulated debt to pay for their transportation and are forced to work in degrading conditions. Essas pessoas entraram em dívidas para poderem se locomoverem. Under physical threats of being beaten and harassment. E eles são ameaçados a trabalhar em lugares, e senão eles podem sofrer violência. In 2013, in Samambia, West Brazil, 80 Bangladeshi workers were identified after being trafficked into Brazil by an organized criminal gang. Em 2013, em Samambaia, 80 pessoas do Bangladesh vieram para cá e eles foram traficados para o Brasil para fazer parte de um crime organizado. They were promised wages of US $1,500 per month. Prometeram $1.500 por mês para eles. But in a very short period of time, Mas em pouco tempo, they found themselves in debt bondage, mas eles se encontraram presos, owing the traffickers that brought them to the country devendo para os traficantes que trouxeram eles para o Brasil. US $10,000 to their traffickers. $10.000 para os traficantes. Statistics say A estatística diz there are an estimated 7 million domestic workers in your country. que tem cerca de 7 milhões de pessoas trabalhando domesticamente aqui no This is Brasil. the highest number in any country worldwide. Esse aí é o maior índice no mundo inteiro. There are multiple reports that these workers are denied basic rights. E essas pessoas não têm os direitos garantidos. I mean, I could go on and on and on just from reading last night. E eu posso continuar falando e falando só das coisas que eu pesquisei ontem à noite. Forced marriages, Casamentos forçados, highly vulnerable groups of people, grupos de pessoas em estados vulneráveis. and again, I will repeat this. E eu vou repetir novamente That the Global Slavery Index que o índice global de escravidão, indicates that on any given day in 2016, que em 2016, so this statistic is only 3 years old, e essa estatística tem apenas 3 anos de idade, there were almost 400,000 people in conditions of modern slavery in Brazil. tinham cerca de 400.000 pessoas em condições de escravidão moderna aqui no Brasil. And as your Minister of Human Rights, Women and Family,
E a sua ministra de mulheres, família e direitos humanos. her presentation on Friday. E ela acabou a sua apresentação da seguinte forma. She said this: Ela falou o seguinte: the problems of Brazil os problemas do Brasil will not be solved by the government alone. não vão ser resolvidos somente com o And poder do she governo. is a Christian. E ela é uma cristã. She is a very strong believer. Uma cristã muito She forte. said, but the problems of Brazil will not be solved by the government alone. Mas os problemas do Brasil não vão ser resolvidos apenas com o governo. It will not be solved by the church. They will not be solved by the church alone. E não vai ser resolvido apenas com a igreja They também. will not be solved by business alone. E também nem por negócios. The challenges are too big to fight alone. Os desafios são muito grandes para combater sozinhos. It will take everyone, Vai precisar de todo mundo. all of us, Todos nós. all of you, Todo mundo que to está be aqui. missionaries Para serem in missionários your own hometown. na sua própria Every cidade. single one of us, Cada um de nós understanding entendendo that it is our responsibility que é a nossa responsabilidade como brasileiros to fill Brazil de encher o Brasil with the knowledge of the glory of God com o conhecimento da glória de and Deus to bring transformation e trazer to the transformação cities, regions and countries. para as cidades, regiões e nações. If we want to see human trafficking eradicated, Se a gente quer acabar com o tráfico humano, if we want to see the next generation raised up, se a gente quer ver que a próxima geração se to see levante unemployment amongst the youth ended, para acabar com o desemprego, all of us must get involved. todos nós precisamos se envolver. Does this remind you of a Bible story? Isso te lembra de alguma história na Bíblia? I want to read to you the parable of the Good Samaritan. Eu quero ler com vocês a parábola do bom samaritano. And a lawyer stood up, Um advogado se levantou, he was in a meeting with Jesus, ele estava numa reunião com Jesus, and a lawyer stood up e um advogado se and levantou said, "Teacher, e falou: Mestre, what do I need to do o que eu to devo inherit fazer eternal life?" para ter a vida eterna? And Jesus responded, E Jesus respondeu: "Well, what does the Bible say? O que diz a How palavra? do you read it?" Como que você lê? And he said, "Well, the Bible says, Bom, a palavra diz: you shall love the Lord your God amarás o Senhor with teu Deus all your heart, de todo o teu with coração, all your soul, de toda a tua with all alma, your strength, de toda a sua with força all your mind, e todo o teu entendimento. and you shall love your neighbor as yourself." E amarás o próximo assim como a ti mesmo. Jesus said to him, E Jesus respondeu: "Wow, you answered correctly. Uau, você respondeu corretamente. You got the right answer. Você respondeu corretamente. Do this, Faça isso. do it, Faça. and you'll live. E você vai viver. Do that, Faça isso. and you will have eternal life." E você terá a vida eterna. So the question is, Então a pergunta é: how do I get to heaven? como que eu chego lá no céu? Do that, Faça isso. and you'll live. E você viverá. And Jesus goes immediately into a story. E Jesus entra numa história imediatamente. Whoops, sorry. But the lawyer seeking to justify himself, Mas o advogado tenta se justificar. I already know the Bible. Ah, mas eu já I sei a already know the palavra. law. Eu conheço a lei. Said, well, who's my neighbor? Ah, então quem é o próximo? Who's my neighbor? Quem é o próximo? And Jesus responded to that question. Jesus respondeu a essa pergunta. The first question is, how do I get to heaven? A primeira pergunta é: como que eu vou para o Jesus céu? said, love your neighbor as yourself. Amarás o teu próximo assim como a ti The mesmo. second question, well, who's my neighbor? E a segunda pergunta foi: quem é esse Jesus próximo? responds to the second question with a story. E Jesus responde essa segunda pergunta com uma A parábola. man was going from Jerusalem to Jericho, Um homem estava saindo de Jerusalém para Jericó and he fell among robbers and thieves who stopped him and who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. e ele se encontrou com pessoas que roubaram, causaram ferimentos para ele, espancaram ele e deixaram ele no chão. Now, a priest was going down that road. Agora um sacerdote estava indo naquele Maybe caminho he was on his way to synagogue. e estava no seu caminho para a Maybe sinagoga. he was on his way to church. Talvez estava indo para a igreja. Maybe, if we were to modernize this, maybe it was
a pastor on his way to church. Se a gente for modernizar isso, talvez é um pastor indo para a igreja. But when he saw the guy half dead in the ditch, Mas quando ele viu o homem semi-morto, he passed by him on the other side. ele andou no caminho contrário a ele. You know, sometimes when we see things we don't really want to see, E às vezes, quando nós enxergamos instead coisas of que não running queremos enxergar, towards perceived danger, we go on the other side. em vez de correr na direção disso, a gente acaba indo no caminho oposto. I mean, they've done social studies Fizeram estudos that sociais. if there is somebody getting beaten in public on the street, Que se tem alguém sendo espancado publicamente na many rua, people just run the other way Muitas- instead of going in to help. muitas pessoas correm na direção contrária em vez de ir lá e ajudar. And then likewise, a Levite, Mesma coisa com levita. a worship leader, Um líder de adoração was also walking down the same road. também estava na mesma rua. Maybe he was going to church. Talvez ele estivesse indo para a igreja. But when he came to the place and saw him, he too passed by. Mas on quando the ele other side. viu também aquele homem, ele andou bem longe dele. But a Samaritan, Mas o samaritano, you know, somebody who was like the most despised group of Que the Jewish people. os samaritanos eram os grupos de pessoas mais desprezados pelos judeus. Think of the group of people in Brazil that has the least favor amongst the church. Pensa no grupo de pessoas que tem menos favor nos olhos da igreja. One of them, Um deles. when he saw where the half-dead guy was, Quando viram aquele homem semi-morto, he had compassion. ele teve compaixão. And he went straight to him. Ele foi And he diretamente àquele bound homem. up his wounds. E ele começou a He poured tratar dos oil and ferimentos. wine. Começou a derramar os Then he remédios set him dela. on his own animal. Colocou ele no seu próprio He animal. put the half-dead guy Colocou o homem semi-morto, Bloody. cheio de Beaten. sangue, espancado, in his own car. no seu próprio carro. And he took him to a hotel E levou ele para um hotel and took care of him. para cuidar dele. Then the next day, E no próximo he dia, stayed with him overnight to see if he was okay. ele ficou com ele para ver se estava tudo bem. The next day, he took out some reais No próximo dia ele tirou alguns and gave them reais to the innkeeper, the hotel manager. e pagou para o gerente do Says, hotel. take care of him. Por favor, cuide Feed dele. him. Dê Whatever alimento. more he spends, Tudo aquilo que ele I'll precisar. pay you back when I come back. Eu pago para você quando eu voltar. And Jesus' profound question is, which of these three do you think was a neighbor to the man who fell amongst thieves? E Jesus fez uma pergunta muito profunda. Quem desses três amou o próximo? The pastor, O pastor? the worship leader, O líder de adoração? or the Samaritan? Ou o samaritano? And the lawyer E o advogado could only say this: falou o seguinte: the one who showed him mercy aquele que usou de misericórdia was really going to make it to heaven. vai ser aquele que vai para o céu. And Jesus said, go and do the same thing. E ele falou: vá e faça a mesma coisa. Because the question was, Que a pergunta foi: how do I get to heaven? como que eu vou para o céu? And the answer was, E a resposta show foi: compassion. mostre show mercy. compaixão, Go do the same misericórdia. thing. Faça a mesma coisa. And many times we spiritualize things. E muitas vezes espiritualizamos coisas. We make all the blessings spiritual. A gente faz com que todas as bênçãos sejam You know, espirituais. we do everything spiritually. Fazemos coisas tudo de forma muito And we espiritual. answer the question E nós respondemos a worship the pergunta Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. de amar a Deus com todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, toda a tua força. Though it is some spiritual exercise. E a gente entra em exercícios And it's espirituais. so true that it's partly spiritual. E é verdade, parte disso é espiritual. And we think, well, that's when I come to church and I worship. E é por isso que eu vou para a igreja, eu That's when I adoro. dance. Isso porque eu It's when I danço. sing. É quando eu canto. But Jesus said, Mas Jesus disse: true worship
A verdadeira is adoração spirit and truth. é em espírito e em verdade. I mean, the Bible says, worship me in the beauty of holiness. Adoração gira em torno da beleza da santidade. Righteous living. Righteous living. E vivendo uma vida em retidão. How do you worship God with your strength? Como que você adora o Senhor com a tua força? You know, we worship Him like Mary of Bethany by pouring out all our future. She worshipped Him with her wealth. Assim como a Maria de Betânia, que derramou todos os seus recursos nos pés de Jesus. There are so many ways to worship God. Existem diversas formas de adorar o Senhor. Paul said, Mas Paulo in disse, whatever you do, tudo que você and fizer, whether you eat or whether you drink, seja que se for comer ou beber, you're doing it for the glory of God. você faz para a glória de What Deus. if everything we did, E se tudo que nós we did fizéssemos, for the glory of God? fizéssemos para a glória de How we Deus, did our work at our job, como seria o nosso trabalho? how we showed compassion Como nós mostramos to the compaixão despised people, para as pessoas que são how we desprezadas? gave our money to the poor. Como que damos dinheiro para os What if pobres? everything we did, E se tudo que nós we did it to fizéssemos, fill the earth, Brazil with the knowledge of the glory a of gente God? fizesse isso para encher o Brasil do conhecimento da glória de Deus. And I believe E eu creio that the redemptive key of Brazil is family. que a chave de redenção para o Brasil é a família. Vocês entendem o que é You família? know, I mean, when I come here, I just feel like I come amongst family. Quando eu venho para o Brasil, eu me sinto em família. I'm Canadian, Eu sou canadense. and if you go to cold countries, E quando você vai para países frios, you know, and you want to greet a person from a cold country, e você quer cumprimentar alguém desses lugares, they stick out their hand. eles colocam a mão assim. You know, but when you come to Brazil, Mas quando você vem para o they Brasil, hug you and they eles kiss te you. abraçam, You know, te they bring beijam. you into their heart, into their family. Eles trazem você para perto e para sua And família. sometimes I feel like I'm a little awkward socially, you E às know. vezes eu me sinto meio With estranha Brazilians. assim, socialmente falando. But I believe, saying about being a missionary in your hometown Mas eu creio que sendo missionário na tua and cidade listening to your minister of family, women and human rights, e ouvindo a ministra de mulheres, família e that direitos every humanos, single family can help disciple Brazil que toda família pode ajudar a discipular o by Brasil simply loving your neighbors, por simplesmente amando o by próximo, simply seeing your neighbors. simplesmente amando o próximo. I told you I had 5 children, Eu falei que eu tenho 5 filhos and we bought a house e nós compramos uma casa specifically so that it would have a lot of, all my children would come home. Uma casa bem grande onde todos eles pudessem vir para casa. We filled our house with things that children liked. Enchemos a nossa casa com coisas When que our crianças gostam. children became teenagers, we filled the fridges with food. E quando eles eram adolescentes, enchemos a geladeira com comida. And we told our children, invite all your friends over. E a gente falou, convida todos os teus Invite amigos. them all over. E convide todos And eles. feed them. E You know, receba eles. I would often come home E eu chegava em casa and I would find all my son's friends just in the fridge, you know, in the pantry. e eu via os amiguinhos dos meus filhos abrindo a geladeira, entrando na dispensa. They did not wait for me to serve them Eles não estavam esperando que eu servisse because eles. they just knew that my house was their house. Porque eles sabiam que a minha casa era a casa deles. And many of them came from broken homes. E muitos deles vieram de Divorce. lares quebrados. And they looked to my husband like their dad. E Like muitos a second deles dad. olhavam para o meu marido como um segundo pai. Porque Because I muitos have deles vieram de famílias divorciadas. 4 boys and a daughter. Eu tenho 4 filhos e uma filha. And they would tell my husband all kinds of things. They'd sit down, talk to him. E eles desabafavam com meu marido. And I believe that one of the answers for Brazil E eu creio que uma das respostas para o Brasil is you é você and your family. e a sua And família. that the children that are in danger around you, E as crianças que estão em perigo ao seu redor, that you can see them. que você possa enxergar eles. And there is a way of seeing E existe uma forma de enxergar and a way of closing our eyes. e uma forma de fechar os olhos. What did you see on your way to church today? O que você viu no seu caminho When vindo you para a were igreja? driving to church, Dirigindo para a when you were on igreja. the subway, Você estava no metrô. who did you see?
Quem que você viu? What did you see in the neighborhood? O que você viu no bairro? Did you see the people? Você viu a pessoa? Did you see them like sheep without a shepherd? Vocês enxergaram eles Did como you go ovelhas talk sem to them? pastores? Você conversou com eles? Did you smile at them? Você sorriu para eles? One that time I was on the streets of Vancouver, Uma vez eu estava nas ruas em Vancouver and we had gone to minister to the prostitutes. e nós fomos ministrar com as prostitutas. Are there prostitutes in your town? Are there prostitutes in your Existem area? prostitutas na sua cidade? I'll tell you, if you crack the open prostitution, you'll get to the secret sexual exploitation. Se você vê a raiz da prostituição, você vai ver o tráfico sexual que existe. So I was I was taken to minister to the prostitutes by an ex-prostitute. E nós fomos ministrar com as prostitutas com uma ex-prostituta. And I said to her, E eu falei para ela, "How did you become a Christian?" como você se converteu? Oh, and she said this, E ela falou o seguinte, so profound. foi muito profundo. She said, "I became a Christian Eu me converti because someone smiled at me." porque alguém sorriu para mim. I went, "What?" Falei, o quê? She said, "Yeah." Ela falou, é. She said, "When you're a prostitute, E ela falou, quando você é uma so prostituta, nobody looks at you. ninguém olha para So você. if they see you, Então, se eles te veem, you know, the good people, as pessoas boas, they do what the Levite and the priest did. They walk across the street. assim como o levita e o sacerdote They- caminharam they take na their children direção contrária. And they go around. Eles viram She e said, andaram but- na direção She contrária. said, "But one day, E ela falou, mas um dia, a young girl, uma jovem menina, I think she was 20 years old, eu acho que ela tinha 19 21 years anos. old. She was from a Christian university. Ela era de uma faculdade cristã. And she walked by me E ela passou do meu lado. and she saw me E ela me enxergou. and she smiled at me. E ela sorriu para mim. And she said, that's all she did. She just smiled at E me. foi isso que ela fez, ela sorriu. And she said, I couldn't get that smile out of my head. E ela falou, eu não conseguia tirar aquele sorriso da Because- minha cabeça. It was pure. Porque foi puro. It made me feel like a person. Porque eu me senti como uma She pessoa. said, I finished my work that night. Naquele I dia eu did my acabei meu tricks. trabalho. She said, but when I went to bed, all I could see was that girl's smile. Mas quando eu fui dormir, tudo que eu via I era o couldn't- sorriso all week daquela long, moça. I thought about it over and over. E eu pensei nisso vez após And she vez. said, the next week, E ela falou que na próxima semana, that same young girl came back. aquela jovem voltou. And she came up to me. E ela se aproximou de mim. And she talked to me. E ela conversou comigo. And she kept coming to visit me E ela vinha me visitar on Friday nights. And she said, after a while, de sexta à noite, depois she de um said, would you tempo. like to know Jesus? Ela falou, você quer conhecer I Jesus? said, yes. Eu falei que sim. And so I became a Christian. E eu me converti. But I had 4 children from 4 different fathers. Mas eu tinha 4 crianças de pais I had no way diferentes. to take care of them. E eu não sabia como cuidar And she deles. said, would you like to leave prostitution? E ela perguntou, você quer sair da She said, prostituição? everybody wants to leave E ela prostitution. falou, todo mundo quer sair da prostituição. Everybody wants to leave prostitution. Todo mundo quer sair da prostituição. And so she said, but I have no way of making a living for my children. Mas eu não sei como ganhar o suficiente para cuidar das She minhas said, crianças. if I got you an apartment E ela falou, se eu comprar um apartamento para and I você helped you, e eu te ajudo, would you leave prostitution? você sairia da She prostituição? said, I would. Ela falou, sim. This young girl went back to her church. Essa jovem voltou para a It igreja. was a Mennonite church. Era uma igreja And menonita. she said to all the people, E ela contou para todo mundo. I've led a prostitute to Jesus. Uma prostituta se converteu. But she needs to get out of, I need to raise money for rent. Mas eu preciso de um dinheiro para pagar o aluguel Can we dela. take an offering up to get her out of prostitution? Podemos levantar uma oferta para ela? The church raised her a year of rent for her, a new apartment for her and her E a children. igreja levantou uma oferta equivalente a 1 ano de aluguel para ela. And she said, hey, let's go help the E ela prostitute. falou, então vamos lá ajudar essa But then she prostituta. had a name. They called her Anna. Let's go help Anna. E falou assim, bom, vamos chamar ela de Ana. And the older women from the church, E as mulheres mais she velhas da said, igreja, they came and they helped me.
Elas vieram me I didn't know how abraçaram. to make meals, nutritious meals for my children. Eu não sabia como fazer She said alimentos every saudáveis week para os the meus older filhos. women taught the younger women. E essas senhoras How to be ensinavam as keepers mais at jovens de como cuidar da casa. They told me how to clean my house. Ela me ensinou a como They limpar minha taught me how casa to buy healthy food. e comprar They comidas taught me saudáveis. how to make healthy meals. E me ensinou a como cozinhar And she saudavelmente. says, now they raised me finances to go help other prostitutes get off the street. E agora levantaram recursos para que eu possa sair e ajudar outras prostitutas que estão na rua. Can you smile at someone? Você pode sorrir para alguém? Can you see them? Você consegue enxergar eles? Can we not walk the other way? Será que a gente pode deixar de andar na outra direção? You know, and every single one of us E cada um de nós has this ability. tem essa habilidade. I'm going to re-quote to you what the minister, your Brazilian minister said. Eu vou ler uma citação que a sua ministra compartilhou. If I can find it. The problems of Brazil Os problemas do Brasil will not be solved não by the serão government alone. resolvidos pelo governo sozinho. Brazil, you are in phases of transformation. Brasil, vocês estão em fases de transformação. But the problems of Brazil will not be solved by the government alone Mas os problemas do Brasil não vão ser resolvidos or pelo governo by the sozinho, church alone ou a igreja sozinha, or by business alone. ou pelos negócios The sozinhos. challenges are too big to fight alone. Os desafios são muito grandes para combater It sozinhos. will take everyone working Vai together precisar com que todo mundo to trabalhe see junto human trafficking eradicated, para ver o fim do tráfico humano, to see the sexual exploitation of babies stopped in Brazil, para ver a exploração sexual de bebês acabar, to see the children raised up, para ver as crianças se to levantarem see youth unemployment eradicated. e a falta de emprego nos jovens All terminar. of us must get involved. Todo mundo precisa se envolver So nisso. today I'm telling you, Então hoje eu te digo, one of the pastors stood up after it and said this. um dos pastores levantou e disse o She seguinte. quoted John F. Kennedy. Ela citou F. Kennedy. And she said, ask not what your country can do for you. Não peça, Ask not what Brazil can do for you. não pergunte o que o Brasil possa fazer para But what você, can you do for your country? mas o que você pode fazer What para can o you seu do for país? Brazil? O que você What pode can fazer you do para o for the Brasil? glory of God? O que você pode fazer para a What glória de child Deus? can you rescue? Que criança você What pode youth can you resgatar? bring into your own home? Que pessoa você pode trazer para dentro What da sua can you casa? do to disciple the divorced family next O to you? que você pode fazer para discipular a família The divorciada do young seu person lado? struggling with gender issues. Será que você para as pessoas que Do têm we problemas walk homossexuais? Será que você anda na direção contrária? Not all of us can travel to Mozambique or Nem China. todos nós podemos viajar para Moçambique ou para a Not China. all of us can be a missionary in other countries. Nem todo mundo pode ser um missionário em outro Some país. of you will be called to go to the nations. Alguns de vocês têm esse chamado para ir para as And like nações. Heidi Baker says, É assim como a Heidi Baker diz. Brazilians make the best Os missionaries. missionários brasileiros são os melhores missionários. But all of us Mas todos nós can be a missionary in our own podemos ser hometown. missionários na nossa All própria of us cidade. Todos can be a nós missionary in our neighborhood. podemos ser um missionário no All nosso of us bairro. can look in the newspaper Todos nós podemos olhar para o and see the noticiário biggest problem in our neighborhood. e ver que o grande problema no nosso And all bairro. of us E can be a todos nós light in the darkness. podemos ser luz na Salt, escuridão you know, can be the salt of the earth. e sal da terra. All of us can be an agent of transformation. Todos nós podemos ser um agente de transformação. And I'm going to end with this one story. E eu quero terminar com essa história. There's a church I know in America. E tem uma igreja que eu conheço nos Estados Unidos. They were just a little church plant. E era uma igreja bem pequenininha. And they had maybe 80 people. E eu acho que eles tinham cerca de 80 And they were pessoas. praying, God, E eles estavam orando, how can we Senhor, grow the church? como podemos crescer God, essa give us igreja? wisdom.
Nos dê And the sabedoria. Lord spoke to them in one of their prayer meetings. E o Senhor falou com eles numa dessas reuniões What's de in oração. your neighborhood? Olha o seu bairro. What's in the neighborhood of this church? O que tem no bairro dessa igreja? And they said, I don't know. Eles falaram, não sei. And they found out that there was a big high school at the end of their street. E viram que tinha um colegial bem grande no final da rua. And the Lord said, well, there's a high school. Ele falou, bom, tem um colegial. And they said, go knock on the principal's door and ask him if he needs any help. Vai lá e fala com o líder daquela escola para ver se ele precisa de alguma ajuda. And so one of the people went and knocked on the principal's door. E uma das pessoas foi lá, bateu na porta dele. Said, hey, we're in the same E neighborhood. falou, olá, estamos no We're the mesmo church. bairro. Somos a igreja. We're just down the street. Lá embaixo, na rua. And we noticed this high school. E nós conhecemos esse And we just colegial. wondered if there's any way that the church can serve the high school. E a gente quer saber se a igreja tem como servir vocês de alguma forma. Do you need help with like supervisors or what do you need help with? Vocês precisam de supervisores? O que vocês precisam And de she said ajuda? when she walked in the door, E quando ela entrou na the porta, ela principal falou. had his head in his hands like this. O líder estava com a mão And he looked assim. up and said, you want to help? Ele falou, você quer ajudar? And he told her this story. E ele contou a seguinte história. Said, I gave my whole life to educate children. Eu entreguei minha vida inteira para Said, I educar came crianças. from one of the best school districts in the whole region. Eu vim de uma das melhores escolas do I was the distrito. principal at the top school in the whole area. Eu era o principal líder das escolas daquela But he área said, inteira. I wanted to do more. E eu queria fazer mais. So when this job came up, E quando esse trabalho surgiu, this is the worst school in the whole district, in the whole East Coast. e essa escola é a pior escola de todo o distrito, de toda essa região. And so he said, I applied for the job and got it. Então, apliquei para esse trabalho e eu consegui. And he says that it's so bad. E falou, é muito I ruim. can't even teach these high school Eu students não consigo nem ensinar essas crianças, because they can't read. porque eles não sabem They're ler. in high school, they can't even read. No colegial, eles não sabem nem como ler. Could you send me some tutors? Será que você pode me trazer alguns This tutores? little church plant, Uma pequena igrejinha, 80 people, 80 pessoas. went back, Voltou. got 40 people Pegaram 40 pessoas. that got police checks. Yeah, 40 people, half the church. Metade da igreja. They got police checks, they did everything. And they went 2 to 3 times a week to the high school just to read to the kids. Fizeram toda a ficha criminal para ver se estava tudo bem. E foram lá na escola e começaram a ensinar And as as they crianças. read to the kids, and as they were reading, E assim, quando They estavam were lendo para as prophesying. crianças, estavam you are going profetizando. to be a great reader one day. Você nasceu para ser um You grande can do leitor. it. Você That's consegue. fantastic. Isso You're é doing fantástico. amazing. Está fazendo The gift incrivelmente. of prophecy is for edification, exhortation, comfort. A profecia é para exortação, para And they began consolação. to put confidence. E começaram a colocar confiança. And the young people, E os jovens gangs broken, que vieram de lugares began to, quebrantados for the first time in their life, começaram pela primeira vez na vida believe that they could do it. a acreditar que eles iam conseguir. And so they started to read. Então eles começaram a ler. That high school E aquele went colegial, in 1 year em um from ano, being the worst high school in the whole East Coast de ser considerada a pior to being escola the em toda a top high região, school in the whole East Coast. se tornou a melhor de todas. And that principal, E aquele líder, he won an award, a national award e ele ganhou um prêmio nacional of educators. de educador. And when he got up to give thanks for receiving the award, E quando ele foi agradecer o prêmio, he says, actually, ele falou, na It wasn't verdade, me. não fui eu. it was the church down the street Foi a igreja lá that da sent rua people in que me enviaram to meet the pessoas need. para ensinar as And I crianças. want to tell you, and I want to prophesy to E you eu quero te falar e profetizar that this church que essa is a igreja missionary church. é uma igreja You are missionária. all missionaries. Vocês todos You são can all be missionários. missionaries. Vocês todos podem And ser on your way to missionários. church, E indo para a igreja, See the person in the subway. olha para a pessoa que está no See the metrô. person in the neighborhood. Enxerga a pessoa no bairro. Begin transformation. Begin to take responsibility. Começa a tomar responsabilidade, For trazer transformation. transformação
coração. In this neighborhood, Nesse bairro, in the neighborhoods you live in. no bairro em que você mora. And I'm telling you, Brazil will be E transformed. eu vou te falar que o Brasil vai ser And it won't transformado. be a short-term E não vai ser transformation. uma transformação de curto prazo. The knowledge of the glory of O God conhecimento da will glória de cover Deus Brazil vai like conquistar the o Brasil. waters cover the sea. Vai cobrir o Brasil assim como Some a of água you cobriu a terra. Are called to the northern areas. Vocês foram chamados para as partes Some norte. of you are called to the urban areas. Alguns de vocês chamados para lugares rurais e Some of you urbanas. are just called to the high school down the street. E alguns de vocês para o colegial que está na rua da tua casa. But the problems of Brazil Mas os problemas do Brasil will not be solved não vão ser by the resolvidos government alone, pelo governo by the church sozinho, alone, pela igreja by sozinha business alone. e pelos negócios The sozinhos. problems of Brazil Os problemas do will Brasil be solved vão ser by the resolvidos families pelas of Brazil. famílias brasileiras. Amen. Amém. So I want to pray for a few of you. And when I was about 40 years old, Quando eu tinha 40 anos, I mean, we already planted a big church, já plantamos igrejas and we had grandes, sent out hundreds of missionaries. enviamos centenas de We started, missionários, raise millions of dollars for the poor. conseguimos centenas de dólares para os pobres. And I was praying one day E um dia eu estava orando, and just praying the Bible. orando a palavra. And all of a sudden, I was just overwhelmed with thanksgiving. E de repente eu fui inundada por uma gratidão. I was so grateful Sou tão grata that for all God had done for me. por tudo que o Senhor tinha How He feito para mim. saved me and saved my family. O Senhor me salvou, salvou minha the- família, so many tudo miracles isso, and tantos and I milagres. began weeping out of gratitude. E eu comecei a chorar de tanta gratidão. And I said to God, E eu falei para o Senhor, I said, God, you've answered so many of my que o prayers. Senhor respondeu tantas orações I'm going to minhas. give the rest of my life to answering yours. E eu vou dar o resto da minha vida para responder a tua oração. And I began to read the Bible differently. E eu comecei a orar a palavra de I forma began to read the diferente. Bible. What do I get? Eu comecei a ler não de um lugar de o que eu posso Not, receber, what I'm supposed to do. o que eu devo fazer. But God, what do you want? Mas Deus, o que o Senhor quer? What's your prayer? Qual é a sua oração? What do you pray about? What do you really want? O que você ora? O que você quer, Senhor? And it led me to two primary scriptures. E me levaram a dois versículos específicos. One was Psalm 2. Um foi Salmos 2. Ask me, Peça, and I'll give you nations e eu te darei as nações. for Jesus' inheritance. Para Jesus. And John 17. E João 2,17. I pray that my people would be one Eu oro para que meu povo seja um. as I and the Father are one, Assim como eu sou o Pai de um. so that the whole world would believe. Para que todo mundo venha a crer. Like what God wants. O que Deus quer. God wants nations. God wants nations. Deus quer as nações. God wants the whole world. Ele quer o mundo God wants inteiro. every person. Ele quer cada pessoa. God is not a respecter of people. Deus, Ele não faz acepção de God wants all pessoas. of us. Deus quer todo mundo. Every single one. Cada um deles. And I just want to say, E eu quero falar para I vocês. just want to honor are you the pastors? E eu quero honrar os líderes dos Are you jovens. the pastors Vocês são of líderes the dos church here? jovens. You're the pastor of the church here? Okay. But I'm going to pray for them after that. Vou orar com vocês I wanted to depois. pray for the pastor first. I quero got orar here pelo late, pastor. so I don't know anybody. I was also going to pray for you. Eu também ia orar por você. But I feel like Mas eu sinto that God has given you a vision. que Deus te deu uma visão. God has given you a vision Deus te deu uma visão. because you are speaking for the next generation of Brazilians. Porque você está falando com a próxima geração brasileira. And that Brazil is exploding with young people. E que o Brasil está explodindo And I de feel like the jovens. Lord is saying to E eu you sinto que o Senhor está dizendo that He wants the young people of Brazil. que Ele quer os jovens And He brasileiros. is going to give you ideas, E Ele vai te dar ideias. innovative ideas. Ideias Creative inovativas, ideas. ideias And criativas. they're not going to be normal churchy ideas. E não vão ser ideias de igreja. They're going to be ideas that send people out.
E são ideias que vão enviar pessoas And para I felt fora. like the Lord says E eu that, sinto o that Senhor the dizendo biggest thing inside of you que a maior coisa dentro de você is apostle, é um apóstolo. an apostolic evangelist. É um apóstolo evangelista. Because in the Greek, apostle means sent one. Que no grego o apóstolo And é I o am enviado. sending you. Eu estou te And I enviando. am sending you out Eu estou te enviando to para the highways, fora, the byways, the nations. para as nações, para a nação. But when you go, Mas quando você you are for, not to go alone. você não é para ir You are sozinho. to take everybody with you. Leva todo mundo junto com And an você. apostle doesn't build on any other man's foundation. E o apóstolo não cria nenhuma fundação de outros And I homens. see all kinds of creative things starting out of this church. E eu vejo coisas, ideias criativas saindo dessa Apostles igreja. gather apostles. Apóstolos enviando Leaders apóstolos. gather leaders. Líderes And enviando I see all líderes. kinds of leaders, young leaders, E eu vejo old líderes leaders jovens coming vindo with ideas. com ideias. And the danger will be E o perigo to try seria to control it. seria To controlar try to isso. say, oh my goodness, there's Tá? too much. Ai, meu Deus, tem muito. But I'm telling you, Mas estou te if dizendo, you father it, se if você you for cover um it, pai e cobrir God will isso, bring you leader after leader. Deus vai te dar líder atrás de idea líder, after idea. ideia atrás de And I ideia. see out of this church, E eu vejo que saindo dessa igreja, there will be leaders that start feeding programs to the poor. vão sair pessoas que vão alimentar os pobres, líderes, That go that start ministries for the high schools and elementary schools. que vão começar ministérios para servir os colégios, There as will be escolas, business leaders. líderes de negócios, There will be worship schools. escola de There adoração, will be schools of supernatural. escola do sobrenatural. And that there will be a whole bunch of different types of creative E vão ideas. ter diversas ideias criativas. And that this will become an apostolic center. Isso aqui vai ser um centro Which apostólico, simply means a center um centro like Antioch, como where Antioquia, everybody gathers. onde todo mundo se Then juntava everybody goes e on todo missionary mundo journeys. ia para as missões. And you will start here, E você vai começar aqui, Jerusalem, Judea, em Jerusalém, Samaria, Judeia, the Samaria, uttermost parts of the earth. e até os confins And da I terra. also see that, like our church, E assim como a nossa igreja, eu you vejo, will send out missionaries, você vai enviar missionários, long-term missionaries. missionários de And longo some prazo. of you, your goal, your part will be that you finance the missionaries E o that go to papel other de alguns de countries. vocês é financiar essas viagens And we missionárias. want to bless those with the power to create wealth. E eu quero abençoar aqueles que têm o poder de criar But I riqueza. saw you, E eu vi vocês. and the Bible says E a Bíblia diz, there are many teachers, existem muitos but not professores, many fathers. mas poucos pais. And when I saw the two of you, E quando eu vi vocês I dois, felt like the Lord said, here is a father. eu senti o Senhor Here is a falar, mother. isso aqui é uma mãe e aqui And tem that um God pai. has put his heart E o Senhor colocou o seu for his coração people para o inside of seu you. povo. And I saw you binding up the brokenhearted. E eu vi vocês emendando os I corações saw you bringing quebrados healing on many e levels trazendo curas em diversos to the níveis people of God para o povo de Deus and gathering them in. e juntando eles. And I feel that, especially you, sir, E especialmente você, Senhor. that there is a generation that needs fathers. Existe uma geração que precisa de pais. And I believe the day will come E um dia vai vir when this community quando essa comunidade will help people struggling with gender confusion. vai ajudar pessoas que têm essa confusão de gênero. And that God is going to raise up people E Deus vai levantar pessoas to embrace them from broken families, de juntar e cuidar deles que vêm de of famílias wounds of the quebradas, soul. de que emendar os corações And that there will be freedom coming from this e place. que vai ter liberdade saindo deste lugar. Freedom, and this will be known as a house of freedom. E aqui vai ser conhecido como uma casa de But you see what liberdade. happens Mas veja o que is acontece. all of us have to be ready as a family É to que receive todos them. nós como família precisamos estar I prontos. see a lot of ideas. Eu vejo muitas You know, ideias. ministering to people's needs. Ministrando From para as the heart. necessidades das pessoas. Like you're amazing at Vocês that. são incríveis But
isso. You know, that you're going to father a lot of things. Vocês vão ser pais de Help muitas families pessoas. reconcile. De trazer Marriage reconciliação, reconciliation, all casamento de kinds of, you know, reconciliação. there's Existe reconciliation all over you. reconciliação em cima de vocês. You're gonna reconcile the hearts of fathers Você to vai children, the hearts reconciliar of children pais to para fathers. filhos, os corações dos filhos para os And pais. you know, and I just, and where's that worship leader? Cadê a líder You're de the adoração? worship leader. Oh, so that's your wife. Wow, you're a very good worship leader. Você é uma ótima ministra de adoração. And I feel that, E eu sinto que, you know, even out of your gift, mesmo saindo do seu dom, you know, that God gave you que Deus te deu, to lead people in worship. para liderar as pessoas em adoração, I saw that God started to give you ideas eu vi que o Senhor começou a te dar how to ideias equip many other worship leaders. de como equipar outros And I líderes de feel adoração. that you will eventually have schools or programs E eu where you vejo equip que people. eventualmente vai ter But escolas I- e programas que vão equipar pessoas na There is adoração. I don't know if anyway. I also saw that you're going to take worship out on the streets. Eu também vejo você levando a adoração para as You're going to ruas. take worship outside the walls of the church. Você vai levar a adoração para fora That das God's paredes gonna da give you igreja. ideas E Deus vai te dar How to ideias take, you know, what you do and teams out where people never come into church. e você vai levar tudo isso que você carrega para fora, porque And I eles não vão see vir you para going cá. out and like changing the E eu atmosphere. vejo você saindo e transformando Maybe a you'll do atmosfera. it in the mall at Christmas time. Talvez seja no shopping durante Sing Natal. Christmas carols. Corais You know, natalinos, just volunteer to sing Christmas carols. como de forma voluntária, canções Because the natalinas. Christmas carols are full of the gospel. Porque os hinos de Natal têm muito do Maybe, you Evangelho. know, go to the beaches or Vai para a parks praia e and parques just begin to worship e God. comece a adorar o But I Senhor. feel like you are going to send the next generation of worship leaders, Mas eu vejo você enviando a próxima geração de you líderes de know, to fill adoração the atmosphere para encher a of the highways and atmosfera byways. de todos os lugares. Maybe you'll go to university campuses. Às I vezes don't para know. os campos de That God faculdades. is going to give you O ideas Senhor vai te dar how to take ideias worship de como levar a adoração further than it's gone before. para mais longe do que jamais And I foi. see this radical. You're raising up these radical E eu vejo você people. levantando pessoas And there's radicais going to be different kinds of worship. e vão ter diferentes tipos de I adoração. see like dance type Vejo things. I just saw it in my dança. spirit. Eu vi You know, where coisas no meu people, espírito. where you're singing and they're dancing and Você all está kinds of cantando, stuff as going pessoas on. estão Banners, dançando flags. e também bandeiras. And I see that as these creative ideas come E eu forward, vejo que com essas ideias criativas vindo, many of you are going to be involved. muitos de vocês vão se envolver com isso. And that young man there, Você jovem, there, yeah. Could you stand você up, please? pode levantar? Yeah, you. Você. What is your name? Qual é o seu nome? Huh? Lucas. Father, I Pai, just want to pray for Lucas. eu quero orar pelo Lucas. I see favor on you. Eu vejo favor sobre você. I see God extending His favor to Eu you. vejo Deus estendendo o favor And dele I para feel você. like you are a deep thinker. Eu sinto que você é um That you have the pensador capacity profundo. Você tem a To capacidade take knowledge in de ter think conhecimento about it. e pensar sobre isso and then have it come out in a practical e way. depois sai de uma forma muito prática. And I saw God beginning to promote you. E eu vi Deus começando a te promover. And what do you do? O que você faz? Okay, I knew he was. Okay, huh? He plays instruments. Okay, well, he studies it. Okay, because I saw. Are you a university student right now? Yes. Okay, because I saw you studying, Eu vi você estudando. and I feel like God is going to use you in study context, in the E eu context of vi other Deus te people studying. usando nesse contexto And I de feel like ensino. God is going to give you ideas E eu sinto que Deus vai te dar how to ideias take your gifts de como pegar os seus dons e talentos and use them to bring the knowledge of God in unusual e ways. trazer o conhecimento de Deus de formas que não Did you são say? comuns. Did you say he plays an instrument? So, and as I'm telling you this, there's a guy at our place. He's a violinist E tem um homem na nossa He's igreja one que of ele the toca top um violino. violinists. Ele é um dos melhores in the world, actually. no mundo. And so, every Christmas, E todo Natal he does a symphony, a little,
Ele faz uma sinfonia. You know, at Easter, he does this. Na Páscoa. He takes holidays Ele pega and does little esses, concerts. esses dias de And I feriado e feel fazem concertos. that the Lord is going to give you ideas E eu vejo o Senhor te dando how to bring the ideias gospel, de como trazer o you Evangelho know, into places where it hasn't gone before. para lugares onde o Evangelho nunca foi And I ouvido also antes. see favor on E eu you, vejo favor sobre você. that God is anointing your Que mind, Deus está with ungindo a a tua lot of mente ideas. com muitas ideias. and that as you use these E ideas, assim que você usar essas God's going to ideias, send you into places where people are very serious. Ele vai te enviar para lugares onde as pessoas são muito I sérias. see like serious musicians and Eu serious vi studies. músicos e estudiosos bem sérios. And that you are going to bring the gospel to them in a way they can understand. E você vai trazer o Evangelho para eles de uma forma em que eles vão entender. And I feel that promotion is going to follow you. E eu sinto que a promoção sempre vai te That seguir. Você vai you ser are going to be promovido. raised up and raised up. And that as God raises you up, Você vai ser promovido e promovido. É assim que o Senhor te levanta He's going to put you like Daniel in Babylon e vai te colocar como Daniel na and give you Babilônia. favor amongst E te unbelievers. dar favor com as pessoas que não são crentes. And that you're going to preach the gospel all the E time. você vai pregar o Evangelho o tempo todo. And if necessary, E se for necessário, use words. use palavras. There's a different way of bringing the gospel. God's going to use you. Existe uma forma diferente de como o Senhor vai te It's not usar gonna para be trazer o Evangelho. Just out loud speaking, it's going to be innovative, creative ideas. Não vai somente ser em palavras, mas em formas, ideias changing the bem criativas, atmosphere. De mudar a atmosfera And creating dialogue. e criando um So, diálogo. Lord, we bless him. Então, Senhor, nós Lord, abençoamos to o be the head Lucas, and not the tail. porque que ele seja a Jesus' cabeça e name. não a Favor, cauda. favor, favor. Yeah. Favor, favor. Favor, favor. How are we doing for time? Do the kids, parents have to go get their kids? Okay. Maybe I used to teach 2-year-olds. Eu costumava ensinar as crianças de 2 It anos. is cruel and unusual punishment to leave children too long in a small room. É cruel deixar as crianças por muito tempo numa sala bem So pequena. if you have to go get your kids, then feel free. Então, se você tiver que pegar os seus filhos, sintam-se But I livres. just feel to minister for a little longer. Mas eu sinto que eu tenho que ministrar um pouquinho So, mais. but please, there's where the Spirit of the Lord is, there's freedom. Mas onde o Espírito de Deus está, há So, liberdade. if you have to go get your kids, Então, just se feel você tem que free. pegar suas crianças, sintam-se à vontade. Yeah. And that guy there, yeah. Esse moço aí. Yeah. What is your name? Seu nome? Can you come out here? Huh? Odair. Yeah, come out here. Odair. Yeah. You know, the Bible says about Joshua and Caleb A palavra diz sobre Josué e Caleb that they had a different spirit. que eles tinham um espírito diferente. And that, you know, when the 12 spies were sent out, Quando os 12 espiões foram enviados, 10 came back, saw all the problems. 10 voltaram All the cheios de giants, problemas. all Viram the- tudo. Tudo and estava 2 de came back. E 2 voltaram. They saw all the potential. E viram todo o The potencial. grapes, there's As all of them. oportunidades, as And I coisas feel boas. that you have a different E spirit. eu sinto que tem um espírito That you don't diferente. think the same way everybody else does. Que você não pensa da mesma And forma that que you todo mundo have the pensa. ability to Você see tem a potential. habilidade de ver potencial. And I see that, like Barnabas, you have a gift of encouragement. E assim como Barnabé tem o That dom do you encorajamento. come around and you just encourage people. Você fica ao redor das And the pessoas Lord says, I'm encorajando going to eles. use you E o Senhor diz que Ele vai te usar de forma to poderosa give courage para dar and encorajamento courage. e Another coragem generation. para outra I geração. also see that your different spirit allows you to think differently. E esse espírito diferente te You permite come up pensar with de forma different diferente. ideas. Ideias I see an diferentes. anointing on your mind, Eu vejo a uma lot unção of na tua creativity. mente com ideias criativas. And I feel like you're supposed to start things that E eu haven't vejo que been tem que done like começar that coisas before. novas que nunca foram feitas antes. That will reach into areas of society that Que haven't vão been reached yet. alcançar lugares da sociedade que não foram And alcançados it's ainda. like the analogy that I have A analogia que eu tenho is like a jazz musician. é como um músico de jazz. You know, that when they play jazz, Quando eles tocam jazz, they just start eles começam, maybe with a known tune, talvez com um tom but as só. they start, they just start moving E into assim que eles unknown. começam, eles And começam a ir that para they todos could os go lados. anywhere. E vão para And qualquer I feel lugar. like, you know,
you're going to just start E eu sinto que isso vai with começar something you know. com algo que você But sabe. as you move towards it, creativity is going to E come. quando você continuar And you're indo em gonna get frente, all kinds of ideas. criatividade vai vir com And ideias bring in novas. all kinds of people E vai trazer pessoas to help também you do things differently. para te ajudar a fazer coisas de forma And do you diferente. do anything with the arts? Você trabalha com uma Any coisa em kind of, artes? Você faz any artes? kind of media or arts? Mídia. Okay. Because I just feel that that one day Eu sinto que um dia what you do o que você faz is going to be implemented or spoken of by media. Like I think it's going to go into that realm. eu sinto que o que você fizer, a mídia vai falar So sobre the isso, Lord o que says, você for start implementar. with what's in your hands. Então o Senhor quer começar com aquilo que Because está nas tuas mãos. You Porque have the você ability to see. tem a habilidade de enxergar. And when you see, E quando você you vê, have faith. você tem fé. And when you have E faith, quando você tem fé, you encourage. você tem encorajamento. And when you encourage, E quando você you encoraja, give other people courage. você dá And outras things pessoas are going to coragem start. And para you're going to be a começar. catalyst. Você vai ser So um we bless you, catalisador. bless you, Então bless Deus you, te Mom. abençoe. Amen. 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 And yeah, don't think small. Não pense pequeno. Don't think small. Não pense pequeno. One day I prophesied over Patricia King. She's a Uma vez eu media profetizei personality. sobre a Patrícia King, que é uma She pessoa used da to go to our mídia. church. E ela congregava na nossa And she had igreja. never done media before in her life. E ela não tinha feito nada com nada em mídia, And na área I da began, mídia. and she was, a prophetic person. E ela era uma pessoa muito And I began to profética. prophesy over her. E eu comecei a And profetizar I sobre said, ela. think big, Falei, pense grande. think Hollywood, Pense Hollywood. think Hollywood, like Pense think big. Hollywood. Pense grande. And long story short, Então eu vou encurtar um pouco a história. now she has XP Media. Agora ela tem um It's XP a Media. worldwide web-based media program. Ela tem um programa que é conhecido internacionalmente. And she's working with God TV. E ela está trabalhando com And God she TV. reaches multi-millions of people every single year and E ela all over the world. alcança milhões de pessoas no mundo inteiro. And she was in her 40s, never done media before in her life. Com 40 anos ela nunca tinha feito And nada I com a feel that mídia. the Lord is, who here is involved in media? Quem aqui é envolvido com a mídia? Your call is to media, television, seu chamado é or mídia. Internet media. Is there anybody TV, here internet, levanta a that you mão. know your call is to media? Você sabe que o seu chamado é para Could mídia. you stand up, please? Você pode levantar, por favor? Okay, good. This is one, oh, good, please stand up. This is one of the greatest unreached mission fields. Esse é um dos lugares que não tem muitos missionários. Could you come up Vocês a podem little vir pra cá? further? And this is massive because the Bible says A in the palavra book of diz Revelation em Apocalipse that the day will come, que vai vir um dia, maybe it's here, talvez seja that agora, the angel que o anjo with the eternal gospel com o evangelho mid-air. eterno. One day, and it's here actually. E ele está aqui. And when John saw this vision of the angel with the eternal gospel in Quando mid-air, João viu o anjo there com o was evangelho no eterno, actual possibility to put the eternal gospel in mid-air. não tinha possibilidade de colocar esse evangelho eterno no meio And de um I lugar. feel that it is one of the primary ways of the next generation. Eu acho que é uma das principais formas na próxima geração. And I just feel like the Lord wants you to know E eu sinto que o Senhor quer que você that you're in the saiba right place que você está no at the lugar right certo, time. no lugar e no tempo And that certo. it has been a difficult E tem sido difícil, because you really love God. porque você realmente A ama lot. Deus muito. And sometimes you go to work E às vezes você vai and you go, trabalhar, I want to be a missionary. Aí você fala, eu quero ser I want to missionária. be more abandoned to God. Eu quero ser mais entregue ao Senhor. But God put this idea in your heart. Mas Deus colocou essa for ideia media. no teu coração. And the Lord, and it's almost like it's lonely. E parece que é meio solitário. It's almost like you're there with all these ability. É como se estivesse com And the todas Lord essas says habilidades. E o Senhor diz, that like Daniel was in Babylon, assim como Daniel estava na Babilônia, that God has put you into this environment que Deus te colocou nesse ambiente to bring the creativity of the para kingdom. trazer a criatividade do And reino. God is going to give you ideas E Deus vai te dar ideias of how to disciple, de como discipular people in the right thing. as pessoas nas And coisas He's going certas. to place you E Ele vai te colocar to stop the infiltration of unrighteousness
unrighteous things in media. Para parar a infiltração de coisas injustas e ruins na And mídia. to begin to influence righteous things in media. E começar a influenciar a retidão dentro da And I mídia. see like almost like a hostile group around E eu you vejo um grupo meio hostil ao seu redor. that have a different agenda. Que tem uma agenda, uma intenção diferente. But the Lord is putting strength inside of you. Mas o Senhor está colocando força Like dentro de Daniel, você. not to bow down. Como Daniel, para ele não Don't se bow curvar, não se curve. And I feel like the Lord says that you are in the right place E eu at sinto o the Senhor right falando time. que está no lugar certo, no tempo certo. God is going to give you E courage, Deus vai te dar coragem. and you're going to be like a doorkeeper to keep things out and let things in. Você vai ser como se fosse uma porteira, que você vai deixar as coisas ruins entrarem e deixar as coisas boas ficarem. And the Lord says, E o this Senhor is diz, where you will be a missionary. Esse é o seu lugar que você vai ser This is where missionário. you'll give your life for me. Esse é o lugar que você vai And your ficar. love for me E o seu amor por will mim shine in that darkness. vai brilhar na In Jesus' escuridão. name, Em nome amen. de Jesus. And yes, Lord, we just want to pray. What do you do? Are you in media? Are you cameraman? Publicity. Wow. Okay. Wow. He's in publicity. E trabalha com propaganda, publicidade. Brazilians are very good at marketing Brasileiros são muito strategies. bons em marketing e estratégia. And so, Father, we ask, Então, Pai, nós pedimos Lord, that you would anoint his que o mind, Senhor venha ungir a mente Lord, dele that with such ideas, com tantas ideias, that there would be like double meanings. que venham ter duplo sentido. That as he's doing publicity for one Que thing, quando ele estiver fazendo a publicidade para uma there coisa, would be an idea, que venha uma ideia Lord, that picks up from the culture, que pega a cultura, that actually speaks about kingdom que principles. realmente fala sobre princípios do And reino. Lord, that you would give him such marketing Senhor, que o strategies. Senhor entregue para ele estratégias de publicity. marketing, Lord, estratégias de that publicidade. even when he's advertising or giving publicity for secular E things, mesmo que ele estiver trabalhando com a publicidade no meio secular, there would be a double meaning, que haja um duplo sentido. a double meaning, Um duplo Lord, sentido. that people can take it one way, but also hear something good in it. Que eles possam receber aquilo, Bless mas them. também ouvir algo And, bom daquilo. do you get dreams? Você recebe muitos sonhos? Você tem sonhos? Do you ever dream? Yes. I see God speaking to you in your dream Eu life. vejo o Senhor falando com você enquanto I você even feel sonha. like some ideas are going to come out of dreams. Eu sinto que algumas ideias vão vir de sonhos. That as that while you are sleeping, Que enquanto você estiver dormindo, God's going to give you creativity Deus vai te dar of how criatividade to do publicity de and como fazer marketing publicidade e in marketing unique de ways formas únicas, that bring good results, que vão trazer bons that bring resultados success to your work. e sucesso para o teu Because God trabalho. wants to bless people who work Porque hard, Deus and quer bring abençoar as success to pessoas que companies, trabalham, que tragam more sucesso employment, para empresas, but also that Mas actually também bring the light que também tragam a and luz bring the message of goodness. e traz a we mensagem bless da you in bondade de Jesus' Deus. name. Então Deus te abençoe Amen. em nome de Jesus. Well, I think I'm pretty much done, but could you all Acho que é stand up? isso. Vocês podem se levantar, por favor? You've been sitting a long time. Vocês estão sentados há And muito Father, tempo. we want to thank you for this missionary church. Pai, nós te agradecemos por essa igreja missionária. Lord, we ask today Nós pedimos hoje, that, Senhor, Lord, you would open their eyes que o Senhor venha abrir os olhos to deles, see their neighbor. para que eles possam enxergar o Lord, that when próximo. they leave this Que building, quando eles saírem deste lugar, they would see people like they've never seen que them eles before. possam enxergar pessoas como nunca enxergaram They would antes. smile at Que prostitutes. eles possam sorrir para as They would prostitutas. see the high school around them. Que eles possam ver os They would colegiais em bring volta deles. the youth into their own homes. Que eles possam trazer os jovens para a sua própria Lord, they would casa. not walk away, but they would walk towards. Que eles vão correr na direção e não I fugir ask, da God, that you situação. would fill them with your Holy Spirit. Senhor, eu peço que o Senhor venha encher eles com o Teu And they would Espírito leave here Santo. and go out and preach the word of E God que eles boldly. possam sair daqui para pregar o Seu Lord, Evangelho. open their eyes. Abre os olhos, Show Senhor. them their neighbor. Mostre para eles o Show them their próximo. neighbor. Mostra quem é o Show them próximo. their boss, their worker. Mostra Fill para them- eles os chefes, as Show pessoas com quem eles them- trabalham. Show them their neighbor. Mostra o próximo para Anoint eles. their eyes to see Unja os olhos Their para enxergar neighbor. o próximo. so that they would inherit eternal life. Para que eles possam ter a vida eterna. How do you get eternal life? Como que você obtenha a vida eterna? Do this Faça isso and you will live. e você viverá.
Do this Faça isso and you will live. e você viverá. In Jesus' name. Em nome de Jesus.